A gente vai falar sobre o impacto da economia e da política nos nossos investimentos. A formação de preços dos ativos financeiros sobre a influência de fatores micro e macroeconômicos. Economia e política associadas à geopolítica podem ser consideradas as principais catalisadoras do comportamento dos investimentos ao longo do tempo. O quadro econômico mundial apresenta grau de incerteza elevado e, ao quadro local, somam-se intempéries políticas de enorme grandeza. O nosso painel trará o ponto de vista de economistas e analistas sobre o intrincado momento atual. Eu vou chamar aqui ao palco, para moderação, a Denise de Pascoal, sócia fundadora da Tendências Consultoria Integrada e sócia da Women Invest. O Marcos Macedo, CIO da End Bank Brasil. E o Reinaldo Legrazi, sócio e gestor da Panambi Capital. Bem-vindos. Bom dia, quase boa tarde, acho que já boa tarde. A gente tem a tarefa difícil de falar antes do almoço, né? Todo mundo com fome, então aguçar aí as pessoas antes do almoço. Queria agradecer imensamente todas vocês. É uma delícia ver várias carinhas conhecidas. Como a Verisca falou, além de sócia da Tendências, eu sou uma das investidoras, uma das sócias do Women Invest. Estou desde o começo nesse projeto. Sou a economista que normalmente fala com elas quando tem dúvidas de economia. Adoro quando eu ouço assim: ah, entendi, explicou de um jeito que eu entendi, porque não é fácil mesmo. E aqui vou fazer a moderação do painel e a gente vai falar sobre esse mundo complicado, né? Que parece que está um pouco de cabeça para baixo. Eu gosto muito da frase daquela música do Nando Reis: será que o mundo está ao contrário e ninguém reparou? E eu queria começar falando um pouquinho de economia internacional, separar entre mercado doméstico e mercado internacional, e dois momentos. A gente tem um momento mais de curto prazo, né? O que acontece o ano que vem? Saímos da pandemia, mas temos uma guerra. A pandemia fez a gente descobrir que não é tão fácil assim produzir coisas com componente da China, outro da Tailândia, outro eu pego do Vietnã, junto tudo, monto no México, trago para o Brasil. Parecia muito mais fácil antes, né? Quando alguma coisa dá errado nessa engrenagem, a coisa não funciona tão bem e a gente tem um quadro inflacionário. Então, falar um pouquinho de 23, mas também um pouco mais além. Tem muitas discussões de qual que é a nova conformação geopolítica do mundo depois da guerra, né? Como é que a gente sai daí? E aí, voltando para o Brasil, depois a gente fala mais dos nossos problemas domésticos, tem alguma oportunidade para o Brasil nesse mundo novo? A gente sai melhor ou sai pior diante, né, aos olhos do resto do mundo nessa nova configuração? Então, eu queria começar ouvindo vocês aí falar de mundo. E super bem-vindos e obrigada. Bom dia a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui. Realmente não é um dos assuntos mais fáceis, né? Assim, porque são muitas peças móveis que precisam se encaixar para você conseguir entender o cenário. Eu acho que eu vou começar por onde nós estamos hoje, né? Assim, então, hoje, as grandes preocupações são, obviamente, a crise entre Rússia e Ucrânia. Eu costumo dizer que e a gente tem que separar isso, né? Assim, sempre o que eu vou dizer aqui é do ponto de vista do investimento, tá? Assim, existem várias outras facetas que você pode analisar para todos esses pedacinhos que a gente vai falar do cenário. Tem o aspecto social, tem aspectos humanitários, políticos, mas a gente vai tentar se atentar ao aspecto do investimento, como isso vai impactar os investimentos. Então, claramente, a grande fonte de incerteza hoje, o mercado financeiro, a grande preocupação é quando você tem uma grande incerteza. Então, a situação entre Rússia e Ucrânia é uma grande incerteza. A gente não sabe quando ela vai ser resolvida, a gente sabe como ela vai ser resolvida, mas a gente não sabe quando vai ser resolvida. Ela vai ser resolvida no dia que as pessoas, né, Rússia e Ucrânia, sentarem para conversar.
Hoje, isso parece ainda estar fora da mesa. Isso estando fora da mesa, empurra esse sentimento de incerteza muito mais para frente. A Rússia não vai conquistar a Ucrânia inteira, a Ucrânia não vai conquistar a Rússia inteira, muito menos. Então, a única maneira dessa guerra terminar é eles sentando para conversar. E a gente não vê isso. Então, isso traz uma fonte de incertezas muito grande. A outra fonte de incerteza que a gente tem hoje é em relação à China. A China, por conta da sua política de Covid, por conta de todos os estímulos que foram feitos nos mercados imobiliários, algumas de vocês devem ter acompanhado, o mercado imobiliário está sob grande pressão na China, e o mercado imobiliário conta com 5,5% do PIB chinês, então assim, é relevante, é um PIB, né, um dos maiores PIBs do mundo, então assim, acaba sendo muito relevante. E aí, quando você vem caminhando para o Ocidente, você passa pela Europa, numa situação um pouco mais complicada em relação justamente a esse evento da Rússia e da Ucrânia, com a falta com a pouca perspectiva de energia barata. Né? Então, assim, quando você pensa em crescimento, vocês vão se lembrar das discussões que a gente teve ao longo dos últimos anos, sempre que a gente falou de energia, e fala, mas se falta energia elétrica, a gente não tem crescimento. Isso não é verdade sobre o Brasil, isso é verdade para o mundo inteiro. Né? A gente precisa de energia para produzir, para transformar. Então, nesse sentido, a Europa vai passar por um período um pouco mais complicado ao longo desses próximos meses, talvez anos. Porque começa a aumentar juros, num cenário onde ela já não crescia quando tinha juros negativos, e agora ainda com um problema de falta de energia que, infelizmente, não tem data para ser resolvido. Né? Assim, a gente estava falando um pouquinho de ESG aqui antes, no painel. As energias alternativas certamente estão sendo bastante estimuladas nesse momento por conta dessa discussão toda de preço de petróleo, preço de gás. Mas demora, né, para você conseguir criar uma matriz, para você mudar a matriz, etc. Então, assim, não é algo que a gente vê tão para agora. E aí, quando a gente chega nos Estados Unidos, eu costumo dizer que os Estados Unidos está aumentando juros pelos motivos certos. Os Estados Unidos está crescendo, os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego talvez menor do que a neutra, e isso faz com que realmente a economia esteja muito aquecida e ela precisa ser desaquecida de alguma maneira. Então é natural que os Estados Unidos passem por esse processo agora. Então eu não vejo, eu tenho um pouco menos de preocupação com os Estados Unidos. Então isso é o que a gente está enxergando agora, tá? Só que se a gente for voltar alguns anos atrás, se a gente for voltar ali quando o Trump foi eleito, a gente começa a perceber ali um desmonte da ideia da globalização, que foi o que a Denise falou aqui agora há pouco, de que você podia dividir a sua produção, mandar a sua produção para um lugar que fosse mais eficiente possível, e aí trazer aquela peça montada da maneira mais eficiente, você monta ela num lugar e entrega isso para o seu consumidor a preços melhores, porque se você conseguiu produzir de maneira mais eficiente, seu custo foi menor. Eu acredito que nós estamos caminhando para um desmonte, talvez um desmonte seja uma palavra um pouco forte. Eu acho que o que a gente está caminhando é para a gente voltar a ter blocos no mundo. Né? Então, assim, ali ao longo do finalzinho da década de 80, anos 90, anos 2000, a gente foi caminhando para globalizar, para estar cada vez mais todos juntos. As pessoas passaram a tentar confiar um pouco mais umas nas outras, mas, de fato, os interesses regionais são relevantes. Quando você entrou quando o Trump assumiu e começou com a história de America First, Let's Make America Great Again, aquilo acabou levando a um início ali desse desmonte, eu acredito, principalmente em relação à China, porque a China era o grande fornecedor de peças para o mundo inteiro, ainda é. Mas o mercado começa a olhar para isso de maneira um pouco mais cética agora. A própria China sabe dessa deficiência, e a grande preocupação que a gente tem com o slowdown chinês, o que a China tem com o próprio slowdown dela, é porque ela precisa manter o motorzinho girando para conseguir fazer a transformação que para ela é tão importante, que é a transformação de uma economia que é extremamente dependente do exterior para uma economia que é mais dependente da sua própria população.
A gente viu o que aconteceu com a China está vendo o que aconteceu com a Rússia. Na hora que houve o início do conflito, começaram sanções que estão, de fato, atrapalhando a Rússia, né? Assim, a gente vê os números da Rússia, tem algumas questões ainda, que depois, acho que, na hora que a gente estiver falando mais de futuro, a gente pode falar, porque parece que China e Índia estão, de fato, ajudando a Rússia, comprando petróleo russo, formando ali uma pequena aliança. O que eu acho que a gente vai acabar acontecendo é a gente criando esses dois blocos, né? Um bloco China, Índia, Rússia, ali um pouquinho do Sudeste Asiático, e a gente vai ter o bloco Estados Unidos e Europa, e aí depois a gente pode discutir, eu vou parar de falar um pouco, deixar o Renato falar, porque a gente vai, muito provavelmente, ali o Brasil não necessariamente fica mal posicionado se ele conseguir atender os dois blocos. E aí, Reinaldo, como você vê mundo aí nesse contexto? Antes de mais nada, uma pequena parte, para começar, não dá para não cumprimentar a Maria Helena e o Zé Eduardo pelo que está acontecendo. Vai lá. A primeira vez que o Banco Central começou a reduzir taxa de juros, na terça-feira ia sair na quarta, né? Então era consenso que ia ter mesmo essa redução de taxa de juros. Eu mandei um WhatsApp para o Reinaldo e falei assim, quer dar um furo de reportagem comigo? Então, o Banco Central reduziu pela primeira vez, desde que o Reinaldo estava lá no Banco Central, era a primeira vez, então isso foi na metade de 2019, deve ter sido maio, qualquer coisa assim de 2000. Podem olhar que a minha memória é boa. Daí o Reinaldo topou, a gente fez uma live, quer dizer, antes da pandemia, live não estava na moda ainda, fizemos uma live e eu pedi para ele explicar para as mulheres do Women Invest o que significava redução de taxa de juros. E o meu amigo, que fazia 6 meses ou qualquer coisa assim, que tinha voltado de Brasília, topou e falou, só me fala o horário que eu vou. Então, é por isso que o Women Invest existe, porque eu tenho amigos assim. Mas parabéns, realmente, assim, acho que é um feito o que vocês estão fazendo, é muito legal. Esse evento aqui, inacreditável, acho que quase todo mundo se surpreendeu pelo tamanho que está. E essa campanha de educação financeira, que, afinal de contas, é o objetivo principal da Maria Helena e do Zé Eduardo, que é muito legal, que está crescendo e é fundamental. A educação financeira é o caminho para a independência financeira. E independência financeira é o que pode trazer felicidade, porque felicidade tem a ver com liberdade, né? Liberdade de decisão, liberdade de ação. E sem independência financeira é difícil. Então, hoje, assim, a gente já vê educação financeira na escola, meus filhos já têm mais, já tem assim, meu filho mais novo tem um pouco mais, minha filha mais velha um pouco menos de contato na escola. Mas isso é fundamental para ser feliz mesmo, para ter uma tranquilidade aí. Perfil é muito relevante, objetivo de vida, tudo isso que já foi falado hoje pela manhã e vamos continuar. E agora, voltando para a questão que a Denise levantou, você falou em geopolítico, o Marcos também falou um pouquinho agora do que está acontecendo. Só quero dar uma voltada no tempo, mas rapidinho, sem perder muito, sem gastar muito. Assim, nesse século, 20 e poucos anos, nos primeiros 10 anos, nós tivemos um ambiente no qual China entrou para a OMC e, em função disso, exportou para o mundo inteiro, importou matéria-prima e exportou produto pronto e semi-acabado para o mundo inteiro e, com isso, desinflacionou o mundo. Então, na primeira década desse século, a inflação foi muito baixa no mundo. Tinha um movimento de preço para baixo por causa da eficiência da China, com mão de obra barata e tudo mais. Outros fatores envolvidos, fazendo a economia do mundo crescer 4,5%, 5%, não me lembro bem, mas era bastante. Então, esse foi o problema. Aí veio a crise financeira em 2008. Até em função do que aconteceu na primeira década, inflação baixa, taxa de juros baixa, fez uma bolha no mercado imobiliário e financeiro, americano em particular, que em 2008, 2009 estourou, e nós estamos passando de lá para cá 12 anos, ou melhor, até 2020, até o Covid, fazer essa quebra, 2008 até 2020, com risco de deflação. Deflação é pior que inflação.
A deflação é assim, você hoje não compra porque amanhã vai estar mais barato. Você não investe hoje porque amanhã o produto vai estar mais barato. Você não vai conseguir vender pelo custo de hoje. A deflação desorganiza tudo. Deflação não dá. E, parafraseando uma mulher americana, a Yellen, ela diz o seguinte: nós sabemos tratar a inflação, mas não sabemos tratar a deflação. Então, assim, o secretário do Tesouro americano, ex-presidente do Banco Central, diz que não sabe tratar a deflação. Nesses 12 anos, 2008 até 2020, o risco foi deflação com crescimento econômico global muito baixo, perigoso e um ambiente muito ruim. Para sobreviver nesse período, os bancos centrais do mundo inteiro baixaram muito a taxa de juros. Estou falando de economia avançada, tá? Porque economia emergente tem outros ciclos. Mas economias avançadas jogaram o juro no chão para tentar fazer a inflação subir e, com isso, trazer um pouco de atividade econômica. Pode parecer contrassenso, mas faz sentido. E, nesse período de 12 anos, os governos fizeram muito pouco gasto fiscal. Gasto de distribuir dinheiro, de fazer ponte, de fazer infraestrutura. Os governos não fizeram muito isso porque viam um crescimento econômico baixo, já tinham um nível de dívida razoável, os governos todos foram muito conservadores, também muitas questões políticas, né? O Congresso de um país não quer apoiar o presidente que está lá, e não teve muito investimento, muito gasto fiscal. Nesse período, os bancos centrais ficaram muito incomodados. Falaram assim: a taxa de juros já está na mínima, taxa de juros zero em vários lugares do mundo, negativa na Europa, que também é uma experiência difícil, desagradável trabalhar com taxa de juros negativo, mas os governos não gastaram. Então, eles não suportaram, eles não deram apoio para a economia sair daquela onda deflacionária. Aí veio o Covid. Quando veio o Covid, aí os governos gastaram. Aí gastaram à vontade, né? Estados Unidos nem se fala. E também os bancos centrais baixaram ainda mais o juro. E aí, nesses 2 anos, tinha que fazer isso, porque era uma crise aguda. Vocês podem não se lembrar dos primeiros 20 anos, mas esses 2 anos está na memória de todo mundo. Então, esses 2 anos, o importante era fazer a economia retomar rápido, uma economia que travou, e, para isso, teve muito gasto, transferência governamental no mundo inteiro, tá, juro baixo, e a inflação subiu. Então, 2020 foi um ano ativo, 2021, agora nós estamos saindo, 2022, com uma inflação no mundo forte, inflação e taxa de juros vindo de um nível muito baixo. É ruim? É ruim, mas faz parte do ciclo econômico. É ruim, mas é bom, né? Então, assim, faz Tem parte remédio, do ciclo econômico. Oi? Tem remédio. A gente sabe como tratar. Então, nós hoje estamos conseguindo o que a gente não consegue faz 14 anos, que é um pouco de inflação no mundo. Enquanto for um pouco, está bom, porque tudo tem limite. Então, assim, a inflação não pode, nos Estados Unidos, passar de 10%, na Europa, né? O Brasil também não pode. Então, assim, nós estamos num processo ciclo econômico que não é ruim, é bom. Do jeito que está bom. Então, eu ouvi a Fabiana Arana falar hoje de manhã aqui, e eu não conhecia a Fabiana, ela falou que pessimistas não dão certo, né? Então, eu não posso contar uma história triste aqui. Então, eu já estou falando assim, o momento é bom. Estamos voltando para um ciclo que vai ser um ciclo positivo daqui para frente. Mas, no curto prazo, é que vai ser duro, porque a inflação é muito alta, os Estados Unidos e Europa está muito alta. Eu acho que é fácil criticar governo, Banco Central, é fácil fazer isso, mas foi muito gasto fiscal, taxa de juros baixa, e, para coroar, né, a cereja do bolo, uma crise energética, que a guerra também veio. Então, um preço de commodities muito para cima que fez a inflação subir. Aí os analistas falaram: mas foi commodities sobe e desce. É verdade, 500 anos, sobe e desce. Só que não era commodities, é demanda. Tem demanda maior do que se consegue produzir. Então, infelizmente, tem que, nesse momento do ciclo econômico, diminuir a atividade econômica dos Estados Unidos, principalmente. Aí, na Europa, tem guerra, mas também precisa diminuir a atividade econômica. Então, nós estamos indo para 2023 e 2024 com a perspectiva de uma taxa de crescimento mais baixa no mundo inteiro, principalmente na grande locomotiva, que é os Estados Unidos, que vem sendo a grande locomotiva há 100 anos e vai continuar.
porque está numa situação muito mais forte. Então, nós estamos num ambiente em que taxa de juros a inflação é muito alta, taxa de juros tem que subir, vai subir mais do que está aí. A atividade econômica vai cair um pouquinho, commodities vai cair um pouquinho. Para o Brasil é bom? Brasil, commodities, quando vem para baixo, não é bom. Então, nesse sentido, eu não acho que o ano que vem vai ser positivo. Atividade econômica global para baixo, menos intensa, também não é bom para o Brasil. Mas, em compensação, temos uma eleição. Então, a eleição pode ser muito tensa, ao que parece será, apesar que ninguém está dando muita bola para isso, está todo mundo achando que vai ser ok. E, assim, o governo no primeiro ano, em geral, o governo eleito no primeiro ano faz um discurso positivo, endereça as grandes questões, faz o ajuste para se preparar para o futuro. Então, nós temos grandes desafios pela frente, do ponto de vista geopolítico, como você falou. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos, mas vai ser completamente diferente do que era 10 anos atrás. Então, falar que daqui a 10 anos tudo vai ser diferente é fácil, mas o que eu quero dizer é assim, 10 anos atrás era um desenho parecido com o que é hoje, com o que era ontem. Daqui para frente, não será. Então, a globalização vai virar regionalização. Né, nem parecido com o que foi antes de 10 anos, né? Também porque não. Aqui também era assim, uma guerra fria super explícita, bloco aqui, bloco ali. Agora tem discussões, vão ser 3 blocos, vão ser 2 blocos, a Índia fica na frente daqui a pouco, então, assim, nem igual ao que foi, né? E blocos menos integrados, né? Então, você tinha Estados Unidos, basicamente, e aí a China veio ascendendo nessas últimas décadas, mas com muita cooperação. Agora não. Agora parece que vão se fechar mesmo. Você falou das cadeias de suprimento. Imagina a força que as empresas tiveram quando deixaram de fazer produção nos seus países onde o salário é alto, o custo é alto, e foram fazer na China ou na Ásia. Agora não, agora vai ter que voltar um pouquinho. Então, a Apple, o aparelho de vocês, quase todos aí, tem componentes que foram feitos na China e nos vizinhos. E isso vai diminuir, pode não zerar, mas vai diminuir. Então, a regionalização a regionalização é inflacionária. A primeira década foi desinflacionária, a segunda foi confuso, e agora vai ser um pouco inflacionária. Então, assim, não temos espaço para o mundo crescer muito forte. Faz parte do ciclo. O ponto positivo é que nós vamos voltar a ter um pouco de inflação. A inflação ela facilita o crescimento econômico, então é importante ter um pouco de inflação, taxa de juros positivo. Taxa de juros positivo é importante também. Como é que vocês vão investir? Isso que eu ia falar para as investidoras. E daqui a 20 anos nós vamos falar assim, vamos devolver um pouco menos do que vocês investiram, porque a taxa foi negativa. Ou taxa zero, vamos devolver a mesma coisa. Vai devolver deixa daqui a 20 anos, então, vamos gastar agora, deixa no colchão. Né? Mas acho que eu paro por aqui também. Aí eu acho que, diante disso que vocês disseram, né, então é um mundo que cresce menos, com um pouco mais de inflação. Isso é ruim para o Brasil, pensando só no crescimento, né? Mas eu tenho, primeiro, uma dúvida. É ruim nessa parte de crescimento, mas, por outro lado, na competição por investimentos, pensando que tem, né, nos outros emergentes, então tem um que está lá na guerra, que é a Rússia, Turquia super enrolada, está lá pertinho da Europa também, a gente pode sair melhor, não necessariamente por ter melhorado, mas, sei lá, ficamos uma noiva mais bonita aí? Vocês acham que isso pode acontecer? E aí, nesse sentido, terá uma oportunidade, né? E aí a gente emenda a segunda parte. Num mundo mais difícil, a gente tem que fazer mais lição de casa ainda. E aí vamos entrar em Brasil e como é que vocês veem os desafios para o Brasil crescer mais nos próximos anos, né? O que a gente tem que fazer? O Reinaldo bem citou, tem uma eleição, e a Verusca gostou muito de uma frase aí de seja quem vier, não vai fazer muita besteira, se vocês concordam com essa frase. Então, primeiro, um pouco o mundo, a gente tem mais oportunidade nessa nova conformação de mundo aí como emergente, apesar de ser prejudicado pelo crescimento menor? Assim, eu acho que isso já está até acontecendo um pouco. Assim, se a gente acompanha, quem acompanha mais de perto o que está acontecendo com o mercado, acompanha o que está acontecendo aqui contra lá fora, assim, o Brasil tem descolado um pouco, né? Assim, não só a gente sofreu
bastante mais no ano passado, tal, então a gente vinha de uma base menor, mas quando você faz a comparação com outros emergentes, por exemplo, quais são os grandes pools de emergentes? Então você tem o leste europeu. É difícil de você investir no leste europeu, porque o leste europeu está exatamente entre a Europa e a Rússia, ali onde está acontecendo o conflito. Os caras estão numa situação delicada. Aí você vê o Sudeste Asiático muito dependente de China, Índia, e a China e a Índia meio que ali ainda negociando com a Rússia. Então, para o investidor ocidental, olhar para aquilo e falar, não tenho certeza se eu quero mandar meu dinheiro para lá, porque acontece alguma sanção, acontece alguma coisa, eu não consigo trazer meu dinheiro de volta. Né? Porque lembra, o investidor tem sempre duas preocupações, né? O investidor internacional quando manda dinheiro para fora, para algum outro país. Primeiro, eu vou ter um retorno adequado, e o segundo eu consigo trazer esse retorno de volta? Então, isso é sempre uma questão que é preocupante, e aí é que talvez o Brasil até se distingua desse Sudeste Asiático nesse sentido. E aí o outro grande pool de emergentes é a América Latina. E na América Latina parece haver dois países que estão despontando, que é México e Brasil. Né? México pela proximidade com os Estados Unidos, vocês vão se lembrar talvez de que o México era o grande produtor de a mão de obra barata dos Estados Unidos era o México, não era a China. Quando começou a China a fazer essa abertura para fora, os americanos migraram as suas fábricas do México para a China. O México passou por períodos muito difíceis quando isso aconteceu, e agora parece que talvez a gente veja um caminho de volta, algumas dessas fábricas voltando para o México. E o Brasil, pelo seu tamanho, é o país mais relevante aqui na América do Sul. Não tem como comparar com nenhum outro país da América do Sul. Talvez a Argentina, em algum momento, teve uma participação mais relevante, mas hoje numa situação muito difícil. Então, acaba que o Brasil acaba despontando nesse sentido para os próximos meses. Assim, né? Difícil a gente falar o que vai acontecer nos próximos 10 anos, mas nesse cenário... O Brasil sempre é bom nos próximos 2 meses, né? Mas para frente, o que a gente é o mundo que o Reinaldo descreveu. A gente vai ser um mundo que cresce um pouco menos, é um mundo que tem um pouco mais de inflação, e um mundo que tem um pouco mais de inflação tem mais juros. Para quem é investidor, isso não é necessariamente ruim. Né? Ter mais juros significa que você vai estar recebendo um pouco mais aí pelas suas aplicações. Obviamente que isso tudo tem que estar dentro de um contexto, de algum tipo de controle. Né? Como o Reinaldo falou, se essa inflação dispara para cima de 10%, aí a gente perdeu o controle. Não é esse o ponto, não é esse. O ponto é que a inflação ajuda a lubrificar aí as engrenagens, e aí você consegue ter uma política monetária que acaba impactando diretamente os nossos investimentos, que você consegue ter um entendimento dela. É muito difícil, hoje a gente não tem uma teoria para lidar com desinflação. A gente não existe. A gente sabe que se a inflação está aumentando e há uma inflação de demanda, você vai aumentar os juros para diminuir a demanda, diminuindo a demanda, vai diminuir o preço, vocês vão lembrar aquela curvinha, e aí a inflação cede. Mas com desinflação isso não existe. Se você diminui, você aumenta a taxa de juros, você diminui a demanda, que já está pequena, porque você não tem inflação, você entra num ciclo ali que você não consegue sair. Essa que é a grande preocupação, por isso que muita gente ficou preocupada. Vocês devem ter ouvido falar de estagflação, que aí é crescimento baixo e ainda desinflação. Então, é nesse cenário aí que a gente tá olhando para os próximos anos. Mas, de novo, o que dói para o investidor, sempre olhando do ponto de vista do investidor, é o período de aumento da taxa. Né? Então, enquanto você está aumentando a taxa, aquilo vai doendo, porque você vai marcando os seus investimentos cada vez um pouquinho pior, até que chega uma hora que aquilo para. Na hora que para, que você chega no topo ali da taxa, ali é um momento interessante para você estar revendo aí o seu portfólio. Porque ali você tem oportunidades, porque a partir dali você deve ter... Normalmente você tem um período de estabilidade de taxa e depois, em algum momento, se a lição de casa foi feita de maneira correta, essa taxa vai começar a cair e quando essa taxa cai, de novo você vai começar a ter ali um ganho de capital e você volta a ter mais investimentos, etc. E bolsa cresce, renda fixa vai bem e aí você tem um mundo um pouco melhor.
o Brasil vai se encaixar nesse... Isso vai acontecer no mundo, não é só no Brasil que isso vai acontecer no mundo, e o Brasil vai seguir a mesma dinâmica. Talvez a gente esteja se aproveitando um pouquinho agora, porque nós fomos ali os primeiros a começar a subir juros, né? Então, agora, como a gente já está chegando no finalzinho do nosso ciclo, pelo que aparentemente as curvas, o próprio Banco Central indica, eu acho que talvez seja um bom momento para começar, ou para rever os portfólios aí e fazer os ajustes que forem necessários para esses próximos anos, né? A gente fala bastante aqui, a gente vai falar ainda um pouco mais desse prazo mais longo, né, dessa próxima década, mas, obviamente, pelo menos ali nas carteiras que a gente faz gestão, a gente sempre tem uma alocação, que é uma alocação mais estratégica, né, que é uma alocação mais de longo prazo, e, ao longo do tempo, a gente vai fazendo ajustes que a gente chama de ajustes táticos. E agora talvez seja uma boa hora para dar uma mexida nesse tático aí. Reinaldo, e aí? A gente acredita na frase aí que a Verusca está guardando para ela aí, ninguém vai fazer muita besteira, e a gente pega essa oportunidade de ser o grande da América do Sul aí, que sobra? Sem provocação, né? 2 pontos. Primeiro ponto que você falou, o Brasil se aproveita desse ambiente. Ó, quando o mundo não vai bem, é difícil para o Brasil ir bem. Tudo pode até ser que, nesse caso, dessa vez, seja diferente. Mas se o mundo não vai bem, não cresce, em geral, a gente também não vai. Pegar as grandes ondas, a gente foi junto com o mundo. Commodities também, se commodities não andar bem para o Brasil. Então, assim, eu não compro muito essa ideia que o mundo vai se balançar e o Brasil vai ficar firme. Tá? Só acho que... eu acho que o mundo vai balançar, mas vai balançar em direção a um lugar bom. Mas vai balançar e o Brasil vai balançar junto. No curto prazo, está acontecendo um descolamento. Por exemplo, julho, agosto, a Bolsa de Valores no Brasil subiu 10% a mais do que a Bolsa Americana. 10%. 10% é bastante. Né? Porque a Bolsa Americana está muito cara. A Bolsa Americana, vou arriscar aqui agora, dizer, a Bolsa Americana está muito cara, vai cair mais. E os investidores, você vai, onde que eu invisto um pouco de dinheiro? Na China não dá. China é 45% do mercado emergente. Sobra o quê? Outro dia eu ia falar, sobra a Arábia Saudita, a Índia, África do Sul, sobra muito lugar. Aí vem um pouco de dinheiro para o Brasil. Então, no curto prazo, o Brasil está andando bem. China, daqui a alguns... O mês que vem tem o Congresso, tem a eleição lá na China, Congresso. Então, vamos imaginar que daqui a 2, 3 meses a China esteja aliviado. Talvez esse fluxo que veio para o Brasil vá embora. Então, assim, eu acho que o cenário para o Brasil tem que fazer a lição de casa mesmo. Né? Então, indo para o seu segundo ponto, o que o Brasil tem que fazer? Qual é o cenário do Brasil? Né? Assim, a gente chama de reformas, parece que é uma coisa muito grande. Vamos fazer uma reforma, nossa, tem que mudar tudo, começar tudo do zero. Não, reformas são ajustes. Você tem que ir fazendo de tempo em tudo. Você faz no seu escritório, faz na sua casa, você faz em tudo. Você vai fazendo ajustes para lá, contrata uma pessoa, fortalece uma área. O Brasil precisa fazer isso, todos os países precisam fazer isso. A reforma, chamada reforma da Previdência, no mundo inteiro está acontecendo. E não é uma vez só, você faz depois de sei lá, 20 anos, tem que fazer de novo. Se a gente for viver até os 100 anos, que nem eles vão contar para a gente, vai ter que fazer umas 10 reformas. 100 anos, eu quero ver o cara Foz falar, 100 anos aqui eu estou curioso. Como é que vai fazer? Vai ter umas 5 reformas. Mas, assim, os países, todas as economias precisam ir se ajustando para o que está acontecendo. Investidores também. Educação financeira, adaptabilidade, flexibilidade. Você precisa ter uma noção para onde a coisa vai e ter capacidade de entender as mudanças. Isso que é importante na educação. Não adianta fazer uma tremenda faculdade, ficar super especializado e depois de 10 anos acabar aquele mercado. Não, o importante é aprender a se reposicionar. E o governo, o Brasil precisa fazer isso também. Todas as economias precisam fazer. Eu tive a honra e o prazer de participar de um governo e vi algumas reformas acontecer no governo Temer, que eu tive lá. Assim, teve a reforma trabalhista, a Previdência foi encaminhada, teve a reforma do BNDES, várias coisas relevantes que, ao longo do tempo, vão trazer produtividade. Então, o Brasil hoje está melhor do que o Brasil de antes. E os concorrentes do Brasil? Porque o Brasil concorre, não concorre? O Brasil exporta
exporta minério de ferro, a Austrália também. Se a Austrália for mais eficiente, ela vai exportar mais. Então, todos aqui temos dezenas de amigos que estão se mudando para Miami, para Portugal. Por quê? Porque lá está melhor. Por que lá está melhor? Porque lá estão fazendo alguma coisa que aqui não estão fazendo. Então, assim, nós vamos chegar um dia, que provavelmente nós não iremos ver, mas que você vai escolher o governo, né? Você vai falar, não, eu quero um governo que é esse governo, né? Governo nórdico. Tá? Então, essa concorrência, o Brasil precisa prestar atenção, porque o Brasil está andando bem, só que o mundo está andando a outra velocidade, a tecnologia, o que está acontecendo, a evolução tecnológica é brutal. O Brasil precisa conseguir acompanhar. Então, acho que nos próximos anos, precisa não tirar o olho das reformas. Todas elas estão na mesa, a gente já ouviu falar de todas elas, e precisa, o que precisa fazer é isso. Eu acho que a gente podia, temos o quê, 20 minutos, é isso? Abrir para perguntas, até para ouvir. Já tem um monte de gente de ouvir mão levantada ali. Hoje não tem para vocês, não tem jeito. Oi, você falou o mundo ideal, né, das reformas que precisam ser feitas, mas qual é o apetite político de um e outro candidato, se eleito? E a gente está falando só do governo federal, né? Qual o apetite deles e qual o apoio que eles têm, Congresso, Casa, Centrão, para fazer alguma coisa? E eu queria também ver o que vocês veem como o caminho de um candidato e de outro. O que a gente pode esperar deles? E o orçamento do ano que vem. Eu ia só terminar com a sua do orçamento. Marina querendo causar aqui hoje. Olha. Eu acho que mais do que isso, assim, este é o problema, Marina, não tem dinheiro e o orçamento está complicado, né, para um e para outro. Então, acho que esse começo aí, e eu acho que independente de um e outro. Assim, uma opinião, acho que consensual lá do time é que nenhum dos dois candidatos hoje estão em condições de conseguir implementar grandes reformas, né? Assim, a gente tem o chamado Centrão, que é a grande maioria da Câmara, né? A gente fala muito sobre a eleição presidencial, e quem que você vai votar para presidente, quem você vai votar para presidente, e a gente esquece que tão importante quanto quem você vai votar para presidente é quem você vai votar para deputado, quem você vai votar para senador. Porque, no final do dia, quem vai aprovar as iniciativas do Executivo é o Legislativo. Então, assim, seria muito importante que todos nós aqui fizéssemos essa reflexão e escolhêssemos muito bem quem são esses candidatos, né? Para que você tivesse o alinhamento. Então, assim, eu sou um pouco cético em relação a grandes reformas. Eu acho que o Leonardo colocou bem, quando você fala de reforma, parece que é um negócio gigantesco, etc. Provavelmente o que a gente vai conseguir são não grandes reformas, mas pequenos ajustes, né? Faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali. E o grande problema desses pequenos ajustes é que, do jeito que as coisas são negociadas, eles não conversam entre si. Porque se você fizesse um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali, mas eles fossem coordenados com um objetivo final, e assim, a minha preocupação sempre, quando eu penso de reformas, é aumentar a produtividade. O grande problema que o Brasil tem é que o nosso nível de produtividade é baixíssimo comparado com o que a gente almejaria ser. Então, você fica, faz e parece que não fez nada, né? Parece que você não saiu do lugar. É um pouco essa sensação que eu acho que nós, como cidadãos, temos. E eu acho que, infelizmente, vai ser um pouco mais do mesmo, né? O Centrão provavelmente vai cobrar caro, seja Bolsonaro, seja Lula, né? Que são os dois candidatos que estão na frente hoje. E vai ser um pouco mais do mesmo, infelizmente. Então, falando sobre orçamento, se eu falar sobre dinheiro, é comigo. Dinheiro é curto. O orçamento, a situação fiscal vai ser muito apertada para o Brasil ano que vem. Porque esse ano a inflação quando ela... Eu falei bem da inflação agora há pouco aqui, mas não me entendam mal. A inflação ela não pode... O ideal é a inflação baixa e estável.
A inflação não pode subir, não. A inflação não pode ser muito alta, não. E quando a inflação sobe, a inflação é o imposto que mais atinge as pessoas com renda baixa, porque as pessoas com renda média para cima conseguem se proteger, conseguem investimento, conseguem se proteger. As classes mais baixas são as que mais sofrem com a inflação. E a inflação tem uma mágica que, para o político, é maravilhoso. Quando a inflação sobe, ele puxa junto a atividade econômica e puxa as receitas do governo. E as despesas do governo crescem mais devagar. Portanto, quando a inflação sobe, você tem um superávit aqui. A receita fica maior que a despesa. E quando você tem que jogar a inflação para baixo, que é o que o Brasil vai ter que fazer nos próximos 2 anos, aí a receita fica menor que a despesa e aí a dívida sobe. Então, não vai ter muito espaço. O equilíbrio disso vai ser um equilíbrio, vai depender de arte e muita negociação. Os fundamentos da democracia são 3 poderes. Os 3 poderes vão ter que se harmonizar. É assim que funciona. Não adianta, um é ruim, outro... Os 3 são ruins. Bota 3 ruins, tem que sair alguma coisa boa. Então, mas o orçamento é apertado, e isso é uma das razões porque 2023 vai ser um ano difícil para o Brasil. Atrás dos bastidores, quando vocês estão no mercado, qual é a tendência se o Bolsonaro ganhar e qual é a tendência do Lula? Existe um reflexo, isso é vital. O que vocês podem falar de uma forma clara e objetiva e real? O que vocês sentem? Qual será a forma do Brasil reagir? Ou se realmente, se vier o Lula, que é oposição, não vai mudar nada? Qual é a real, hein? Real, o que vocês acham? Qual dos dois? Largou a bomba e foi embora. Ficou sentada ali. Se é para falar real, eu vou falar primeiro aqui, depois deixa o Renato falar. Honestamente, eu acho que nenhum dos 2 candidatos vai... Eu vou discordar, talvez não é que eles não vão fazer besteira. Eu acho que eles vão fazer as mesmas besteiras. Eu acho que a grande diferença entre eles vai estar, de fato, no que a gente chama de agenda de costumes, que, obviamente, se for começar a pensar aí é muito diferente, se for falar de porte de arma, falar sobre minorias, falar sobre aborto, acho que, com certeza, são assuntos que eles diferem muito, mas, se você for falar de economia, aí eu escuto muito, mas porque o Lula, muito populista, vai querer dar dinheiro. Aí eu escutei esses dias uma propaganda no rádio do Bolsonaro dizendo que vai dar R$200 a mais de Auxílio Brasil para, né, se algum membro da família arranjar emprego. Assim, não tem nada muito mais populista do que isso, né? Assim, é exatamente a mesma coisa. É que aí cada um tenta endereçar ali, pintar ali um quadro, tenta vender uma retórica, mas o efeito é o mesmo. O que interessa para a gente, como mercado financeiro, é legal, é dinheiro circulando na economia, o problema é de onde sai esse dinheiro. É sempre a mesma coisa. O nosso problema é, de fato, a grande preocupação que eu vejo que os colegas de mercado financeiro têm, é sempre com fiscal, sempre volta na mesma ponta. O nosso orçamento, a gente sabe, todo mundo sabe, é super engessado, a gente não tem disponibilidade para o governo fazer o que quer. Tem lá 90% que está engessado, tem 10% para poder fazer investimento, para poder resolver aonde que vai gastar. E se ele fala que ele vai gastar com planos sociais, que eu acho ótimo, a gente tem que ajudar as pessoas. Mas está chegando numa retórica que é ruim. Nós já estamos falando assim, o Auxílio Brasil já é metade de um salário mínimo. Nós vamos levar ele para 75% de um salário mínimo? Como que você incentiva as pessoas a saírem depois desse movimento de auxílio e realmente ir correr atrás? As pessoas vão ficar muito mais seletivas. Isso, do ponto de vista puramente técnico, se você for olhar, puramente teórico, isso é inflacionário. Né? Você vai aumentar o custo de contratar pessoas e isso vai bater diretamente na inflação. Então, assim, a gente não consegue enxergar hoje uma saída muito clara para nenhum dos 2 candidatos.
os dois candidatos me parecem que vão ser assim, um pouco equivalentes no resultado final. Como que eles vão chegar lá pode até divergirem, mas o resultado final é o mesmo, que é bater no fiscal. Eu acho que muda pouco. Não sei se o Reinaldo... Então, sendo absolutamente franco, eu tenho muito pouco visibilidade da diferença das duas agendas. Não está claro, talvez entre o primeiro e o segundo turno, se tiver uma pressão política eleitoral, pode ser que os candidatos falem um pouco mais. Para você ter uma ideia do meu nível de baixo de visibilidade, eu andei perguntando para as pessoas de mercado, do escritório, né? Mas o que é melhor para mercado, por exemplo? Né? E a conclusão óbvia, né? Mas eu até perguntei, a conclusão óbvia é assim, o incumbente é melhor. Então, o incumbente é melhor porque nós já sabemos o que está fazendo, é a continuação do que está fazendo, então a gente conhece. E se vier o Lula, a gente não sabe qual é a plataforma dele. 2003 ou é 2010? A gente não sabe. E falou-se pouco sobre isso, né? Até por estratégia eleitoral, o candidato não está falando isso. Então, essa questão que virou um leilão fiscal, cada um fala que vai distribuir mais dinheiro, todo político... Outro dia eu ouvi isso do Maia, o antigo presidente da Câmara, achei ótimo. Óbvio, também não foi só ele que falou, mas todo político quer que o país cresça. Todo político quer, porque quando cresce, tem mais verba, você distribui mais, você faz mais negócios, você incentiva mais. Todo político quer que cresça. Então, só que, ao mesmo tempo, ele também quer agradar as bases, quer distribuir antes de crescer. E, além disso, uma questão mais difícil ainda é que tem estratégias diferentes. Então, alguns candidatos, alguns teóricos acadêmicos, acham que existem caminhos alternativos. E aí tentam esses caminhos alternativos, em alguns momentos. Pode ser até que exista mesmo, um pouco para lá, um pouco para cá. Então, esse é o risco que não fica claro. Será que o incumbente Bolsonaro ou a oposição Lula, que são os dois, com quase certeza que serão os dois que vão passar, tem visões muito diferentes para a economia no futuro? Eu não sei. Para mim não está claro, nem com relação ao incumbente, porque faz tempo que a gente não discute isso, né? Aparecem umas ideias. Então, assim, eu acho realmente bastante difícil o que vai acontecer. Então, a minha impressão é que a gente vai passar por um período de tensão agora, 2 meses. Depois, o governo eleito, seja ele qual for, vai fazer um discurso bom. Essa é a minha impressão. Discurso bom. E aí os problemas, as dificuldades vão aparecer. Então, aí nós vamos ver a realidade, como é que cada um deles, o governo eleito, vai tratar. Do ponto de vista de investimento, migrando um pouco o investimento para a visão, assim, a de curto prazo é turva, a de médio e longo prazo é um pouco melhor. Então, assim, acho que realmente o desafio do investidor, principalmente considerando tudo que a gente ouviu aqui de manhã, seu perfil mais moderado, mais longo prazo, menos dia a dia, é mesmo olhar para frente, o mundo vai melhorar, vai balançar no Brasil e no exterior agora, mas parece que vai melhorar. Então, assim, investimentos de longo prazo são bons. Você compra ações de boas empresas, ao longo do tempo, essas ações costumam performar, exceto, acidentes acontecem. As ações pagam um prêmio no longo prazo, em geral, acima da renda fixa. Isso é uma das teorias econômico-financeiras. Então, assim, acho que tem que passar um pouco por cima disso, do ponto de vista de investimento. Do ponto de vista de cidadão, aí nós vamos ter que assistir o filme e vamos assistir juntos. Mas acho que tem um ponto importante, vocês não estão vendo nenhuma grande ruptura, estão vendo um curto prazo mais difícil, né? Eu diria para as nossas investidoras aqui que tem que ser mais resilientes, talvez em 2023, e um médio prazo
sem nenhuma exuberância, porque o mundo não nos ajuda e porque a gente vai fazer reformas muito devagarinho, ou, enfim, vai continuar caminhando muito devagar, mas sem também, quer dizer, a gente não vai, né, não vai virar uma Argentina, que eu acho que é um grande medo que sempre tem, vai ficar horrível, vai ter uma ruptura, vocês não estão enxergando isso nos próximos anos. É isso, né? Já, só continuando, não, eu acho que esse não parece ser um cenário com probabilidade alta. É claro, a gente brinca que tudo é possível, né? Então tem a tal da curva normal. Acho que esse é um risco muito baixo. Eu não vejo a gente caminhando para isso, não. O Brasil institucional é um Brasil bem melhor, bem melhor. Então, eu não vejo esse risco, não. Eu acho que o risco está, como você disse, na outra. O negócio é que a gente cresce pouco, né? Menos do que a gente gostaria, menos do que a gente precisaria, caminha muito devagar, mas não há nenhum grande problema. O nosso PIB potencial ele vem diminuindo em vez de aumentando ao longo do tempo. E aí eu acho que essa é a dor, né? Eu não quero roubar uma frase do Foz, porque provavelmente ele vai usar ela mais tarde, mas dá licença, que o Foz fala muito bem, assim, que o Brasil é o mais antigo país do futuro, né? A gente fica sempre não, o Brasil é o do futuro, e, putz, a gente nunca chega, porque é isso, a gente não consegue fazer as reformas na velocidade necessária, perde-se muitas oportunidades, né? Então, quando você pensa nos primeiros governos do Lula, putz, ele estava com tudo na mão, né? Assim, o país crescendo, ajudado pelas commodities, ajudado pelo resto do mundo, popularidade lá em cima, e não fez nada, né? Fez muito pouco, né? Então, assim, muitas oportunidades que são perdidas. Então, assim, a grande esperança, né, é que em algum momento a gente vai ter uma troca na classe política, porque se vocês forem parar para pensar, a gente continua, há 20 anos nós discutimos os mesmos nomes, né? Assim, não aparece, não surge ninguém novo. A grande esperança é que uma hora a gente vai trocar essa classe política e quem sabe aí, sim, a gente pode ter alguma esperança de perder menos oportunidades. Vamos lá. Queria agradecer muito a presença, a conversa. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Reinaldo. E vamos, então, para o almoço. Obrigada. Antes, rapidinho, eu quero dar um recado da Lena. Vou contar uma piada rápida aqui para dar o recado. Sabe aquela piada do cara que achou uma lâmpada e aí tinha um gênio dentro? Aí o gênio falou, vai, faz um pedido. Aí o cara falou, eu quero uma ponte ligando o Havaí ao Rio de Janeiro. A Gênio falou, não, muito difícil esse troço aí. Então eu quero entender o que as mulheres pensam. Falou, a ponte era da onde até onde mesmo? O Gênio falou, bom, isso aí é porque vocês vão ter a chance agora de mandar um WhatsApp para os integrantes masculinos da família de vocês, porque a Lena pediu para avisar que 5 da tarde vai ter um painel com uma coach de comportamento, a Maria Laura Babiquian, falando sobre o que as mulheres querem, às 17 horas, na sala 5. E com isso eu vou liberar vocês para almoçar, a gente volta às 2h10, tá bom? Obrigada.